Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Hoje nós iniciamos a nossa segunda aula sobre atendimentos estéticos na gestante e a gente falará sobre alterações inestéticas na gravidez. Bom, uma das coisas que mais incomodam as grávidas são as celulites, chamadas de lipodistrofia, né? E a gordura localizada. Então, a lipodistrofia localizada nada mais é do que o desenvolvimento do tecido conjuntivo adiposo subcutâneo, popularmente denominado de gordura localizada. São várias as causas, né, para o aparecimento da gordura localizada na gravidez. Uma das principais causas é o aumento excessivo de peso e o sedentarismo. Uma má alimentação também contribui para a piora do aumento do ganho de peso, né? E, claro, o fator hormonal. E também a falta de atividade física, né? O aumento da fome, da ansiedade, faz com que a mulher aumente seus níveis hormonais durante a gravidez. Bom, o excesso de peso ou excesso de gordura e ação hormonal podem levar aos depósitos de tecido adiposo em determinadas regiões ou partes do corpo. Alguns fatores externos são favoráveis na formação da gordura localizada, como má postura, excesso de peso, falta de exercícios, mas ter gordura localizada não significa estar gordinho ou acima do peso. Às vezes, só algumas regiões, né? Então, a pessoa que tem gordura localizada pode estar no seu peso ideal e ainda assim ter uma quantidade excessiva de gordura em alguns lugares. Então, a gente pode ver que a gente pode ter desde o pescoço até o glúteo, a gente pode ter na região da cintura somente, a gente pode ter na região, tá, de coxas e pernas, né, e glúteos, somente na barriga, coxa, perna e pés, ou a gente pode ter no tórax e no abdômen. Então, aqui, a gente vê que 45% das mulheres têm essa predominância do corpo, 40% essa, 35% essa, 30%, 25%, 20%, 15% são aquelas grávidas bem magrinhas, né? Perdão, gente. Bom, HLDG é a famosa lipodistrofia ginoide. A gente não pode confundir com celulite, né? Porque celulite é a celulite da pele e essa tem um grau de inflamação. E a nossa HLDG não tem inflamação, porque não tem calor no local, não tem rubor no local e não tem turgor, que é inchaço, tá? Então, ela afeta de 95% a 98% do público feminino e gera modificação na textura do tecido dérmico subcutâneo, né? O que desenvolve a partir do acúmulo de lipídios nesse adipócito, causando assim sua hipertrofia. Com as modificações vasculares, com as respostas esclerosantes, né? Que é o resultado do aspecto macroscópico em forma de casca de laranja. Então, a gravidez e a celulite, para a gente entender um pouquinho melhor, ela ocorre, então, a celulite debaixo da pele, mas lembrando que é a nossa HLDG, tá? Ou a gente fala da celulite estética, né? Isso se dá, gente, pelo acúmulo de gordura nessa região, né? Além de águas e toxinas. E torna-se os tecidos inchados, endurecidos e deixando a região com ondulações e nódulos. Mais uma vez, por isso que tem o aspecto de casca de laranja, né? Apesar disso, ela por si só não causa tantas alterações médicas, né? Graves, mas a mulher pode sentir um desconforto em relação à sua aparência. Tais furinhos podem ser classificados em dois tipos, como leve, moderado e grave, né? Característica com o número de profundidade dessas depressões. Bom, falar um pouquinho sobre acne agora, né? Então, a acne também é outro distúrbio hormonal que se dá na gravidez, né? E se torna aí muito necessário tratar, né? Isso tudo devido ao aumento da progesterona, tá? Então, não há um tipo de acne que apareça somente na gestação. Então, a mulher já tinha essa predisposição hormonal antes e já possuía acne, né? O problema deve ser tratado sempre com a ajuda do profissional que é vocês, que deve identificar qual o tipo de acne e sempre usar produtos para gestantes na limpeza de pele. As manchas, como a gente disse, que são os melasmas ou os cloasmas, né, podem aparecer primeiro no primeiro trimestre de gravidez,
acentuam-se nos últimos meses quando os níveis hormonais são mais elevados, né? Então, como eu disse, devido à progesterona, né? Então, para a grávida, o ideal é que ela fuja desse sol, né? Para que não se repigmente. E a gente pode usar alguns inibidores de tirosinase à base de frutas como uva ursi, resveratrol, arbutin, né? E após a gravidez, essa mancha será regredida, tá? Mas a gente pode tratar ao longo da fase gestacional. Um cuidado específico muito tranquilo é que nós devemos ter com essa cliente, né? Então, sempre realize boa avaliação, tenha segurança naquilo que vocês irão prescrever, pense nos melhores protocolos e prevenções, tanto de HLDG, acne ou manchas. Lembrando que o ideal é chamar a celulite de HLDG, ou celulite estética, nunca celulite sozinho, tá? Porque celulite é uma inflamação da pele. O aparecimento da acne e manchas são processos normais durante a gestação. A acne, então, ela é imprevisível, portanto, mulheres que têm espinhas ou têm comedões ou têm pústulas, né, e que apresentam durante os períodos pré-menstruais, vão desenvolver novamente. No caso de manchas, 75 a 90% das mulheres apresentam essas alterações pigmentares. Então, como eu disse, vamos trabalhar com os inibidores de tirosinase voltados para a gestante, né? E tudo isso a gente sabe que deve aos hormônios, e isso gera também a produção e o aumento da melanina. Bom, falando um pouquinho sobre filtro solar, qual é a diferença, né, do PPD, do filtro solar e do FPS? Então, PPD chama-se Persistent Pigment Darkening, ou escurecimento persistente do pigmento. Isso literalmente, mas o que você precisa entender é que se trata do escurecimento da pele pelo pigmento, que no caso é a melanina. Ok, mas o que isso tem a ver com o protetor solar? Essa sigla dá o nome ao fator de proteção em relação à radiação UVA emitida pelo Sol. Na verdade, essa nomenclatura mais correta é FPUVA, fator de proteção de UVA. Mas PPD já se popularizou e você pode e deverá encontrar esta sigla em alguns rótulos de protetores bem conceituados. A radiação UVA penetra nas camadas mais profundas da pele, destrói colágeno, provoca manchas, causa envelhecimento e câncer de pele. Por isso é muito importante essa proteção. Então, lembrando, o UVA é o que vai mais profundamente e o UVB menos profundamente. O PPD versus fator de proteção solar. Como já vimos, o PPD se refere à proteção, né, contra os raios solares, principalmente o VA, né? E o FPS contra o UVB. Então, a radiação UVB atua principalmente na camada mais externa da pele e causa vermelhidão e ardor. O FPS, segundo o FDA, Food and Drug Administration, ele é o valor do FPS indica o nível de proteção contra queimaduras solares, né? Fornecidos pelo protetor solar. Todos os protetores solares são testados para medir a quantidade de exposição à radiação necessária para causar queimaduras solares ao usar um filtro solar. Em comparação com a quantidade de exposição aos raios solares, é necessário para causar queimaduras solares e a quem não usa um protetor. Então, o PPD ele é importante para evitar que as manchas aumentem, né? Por isso, como a proteção solar adequada é um dos principais pilares do tratamento contra o melasma. Não só no tratamento, mas na manutenção desses resultados. Não deixe esse detalhe, né, passar despercebido. Então, sempre ofereça um protetor solar de toque seco ou mate e que tenha PPD. E como é que eu acho? Exatamente como mostra na figura, ó. Eles indicam diretamente quanto é o PPD. A La Roche não mostra, mas fala que ela tem PPD para o VA, que é isso que ela protege. E a Biohair, ela tem o fator de proteção em cruzes, que ele é determinado segundo a Sociedade Europeia. E o número, ele é determinado segundo a Sociedade Americana. Bom,
Por causa dessas transformações pela qual passa o organismo da mulher durante a gravidez, decorrente às alterações hormonais. Então, a acne pode ser uma bomba para a autoestima da mulher, né? A acne surge, como eu disse, pelo aumento da progesterona no corpo, que acontece nas primeiras semanas de gravidez. A progesterona estimula a pele a produzir mais óleo e, consequentemente, o aparecimento de acne. Quem já tem uma tendência ou um histórico de acne deve tomar mais cuidado para se prevenir, e a opção mais adequada é evitar acne na gravidez, tratando desde o início. Mas atenção, o gestante não pode usar ácido retinóico, que deve ser substituído pelo ácido azélico, salicílico, mandélico ou glicólico, tudo na sua devida proporção, né? Então, não é o mesmo ácido que eu uso na cabine para todas as clientes, que é o que eu vou usar para gestante. Então, existem formulações específicas para cada um deles. Então, para amenizar esse processo e combater a inflamação, recomenda-se dieta saudável, ingestão de líquidos, né? Bom, quais são os ativos preventivos que a gente vai estudar hoje? Alfa-bisabolol, que é para antiacne e anti-inflamatório, aminoácidos do ácido aspartico, reestruturante da elasticidade da pele, então muito bom para restabelecer colágeno, elastina, reticulina, né? E trabalhar com as GAGs. O extrato de aloe vera, rico em ácido para-hidroxicinânico, é um bactericida não muito irritante. Pela ação hidratante, a gente tem extrato de hera, fortalecedor das paredes dos vasos, estimulante da absorção cutânea. Extrato de pepino, que descongestiona e relaxa a epiderme. Extrato de própolis, que é bactericida, regenerante e antiacneico, né? E óleo essencial de lavanda, que reduz a oleosidade e a proliferação de bactérias na pele. Aí a gente tem extrato de uva urso, que é o arbutin, provoca a descoloração da melanina já formada e inibe a enzima tirosinase, evitando a formação de nova melanina. Então é muito bom o arbutin. Filtros solares com proteção UVA e UVB infravermelho são os melhores com FPS acima de 30. E depois mais o PPD, que é o VA. Os principais ativos despigmentares podem promover a inibição da ação da enzima tirosinase, como ácido ascórbico, ácido fítico, ácido córtico, ácido malélico, adenine, alfa-white complex, alfa-butin, bio-white, extrato de azafetida, extrato de fruto de Sambacus nigra e extrato de Morus alba. Outros cuidados especiais. Antes de começar os cuidados preventivos em cabine, a profissional deve sempre observar a sua cliente. Se ela tem liberação pelo médico para fazer qualquer procedimento, verifique antecedentes alérgicos ou predisposições a reações alérgicas, checar os ativos dos cosméticos que podem ser utilizados na gestante, como eu disse. Nem todos os produtos que você tem em cabine pode usar em gestante. E procura desenvolver protocolos e técnicas apropriadas, objetivando o conforto e o bem-estar da cliente. Para iniciar o cuidado preventivo, verifique o consentimento do obstetra, da sua cliente, e cheque se ela é alérgica. Produtos contraindicados, né? Existem produtos que são altamente contraindicados para gestantes, né? E às vezes não tem artigo científico falando disso, mas vamos pegar o que a nomenclatura nos diz, né? Então a gente tem uma tabela para o risco de gravidez que é CDX. C, ele é risco em animais, houve efeito adverso para o feto. Desculpe, gente, não há estudos em mulheres. O benefício potencial pode justificar o risco potencial. O D, há evidências de risco em fetos humanos, só usar se o benefício potencial justificar o risco. E o X, estudos revelam riscos para o feto e os benefícios não justificam os riscos. Então, não usar em hipótese alguma quando for X. Então, olha lá. Ácido retinóico tem um risco baixo, benzoperóxido, risco baixo, cânfora tem risco médio a alto, então não usar. Extratos placentários, risco baixo, hidroquinona, risco baixo, iodeto, iodo, risco médio,
metilxantinas, cafeína, teofilina, risco médio em uso de extensas áreas, e risco B é quando a gente tem para peles e mucosas, né? Que isso não entra para grávida. Minoxidil em risco baixo, nicotinado de metila risco baixo e adesivos intradérmicos devem ser sempre evitados. Outros estudos também citam alguns componentes contraindicados à saúde da mulher e do feto, né? No período de gestação são eles trietulamina, em concentrações altas, encontrado principalmente nos amolecedores de comedores, parabenos e benzofenona. Não se deve usar de jeito nenhum nicotinato de metila como creme lipotérmico ou fluido térmico. Não se deve usar cânfora, nem como gel crioterápico, nem como líquido crioterápico, né? As contraindicações para as eletroterapias, né? Então, até o terceiro mês, evite alta frequência, ionização, ultrassom, isometria, isotonia, estimulação russa, alce, né? E microcorrentes. Todo o cuidado é necessário e importante nesse caso. Então, se eu tiver que permear ativo, nós vamos permear através do tamborilamento, tá? Certinho? Então, essa foi a videoaula de hoje. Espero vocês agora no fórum para responder as questões. Muito, muito obrigado. Tchau, tchau.